Bom dia mais uma vez a todos, aqui no templo e também em casa, muito bem-vindo. Estamos falando sobre missões, o tema tem sido missões, o amor que vai longe. Então vamos pregar sobre missões mais uma vez e convido você a abrir em um texto bem conhecido, principalmente quando o assunto é missões, Mateus capítulo 9, lerei versículos 36 até o 38, Mateus 9, 36 a 38, então pregaremos com base nesse texto. Amém? Diz assim a palavra de Deus: E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Oremos. Pai, obrigado pela tua palavra aberta e lida, por esse período na casa do Senhor e na igreja do Senhor, no desafio relacionado a missões, que o Senhor continue falando poderosamente e profundamente aos nossos corações, e que a igreja, Senhor, possa fazer mais nessa obra que pertence ao Senhor. Nós oramos pedindo que fale, que o teu Espírito Santo nos guie, nos ensine a respeito dessa obra tão importante e necessária, que é missões. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar? Olhando como Jesus, e se tratando de missões, é olhando para missões como Jesus. Nós louvamos a Deus, porque ao longo dos anos, essa igreja tem se envolvido com missões. Existem missionários que são nossos parceiros, ou que somos parceiros deles há mais de 20, 30 anos, e temos sido fiéis, graças a Deus, ao trabalho que eles têm desenvolvido na obra do Senhor. Mas todos os anos, em determinados meses, como esse de novembro, nós somos desafiados a pensarmos mais em missões e fazermos um pouco mais com relação a missões. Nós somos desafiados a darmos mais um passo pela fé, a avançarmos um pouco mais pela fé, a não repetirmos o que já fizemos, mas não só repetirmos, nós fazemos além do que pela graça de Deus já temos feito. E o desafio é uma provocação, é um incentivo a avançar, a estender os limites. E isso nós só fazemos pela fé. Só é possível pela fé. Aliás, a fé é um pré-requisito para quem quer agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que aqueles que se aproximem de Deus creiam que Ele existe e que Ele é recompensador, galardoador dos que o buscam. E é por isso que nesse período de missões, ou mês de missões, de renovação ou de ampliação de votos de fé com relação à oferta missionária, nós ouvimos testemunhos de missionários, nós ouvimos e conversamos com alguns missionários que estão no campo, e a tecnologia tem ajudado muito nisso. Antigamente recebíamos cartas, hoje podemos falar ao vivo com os missionários, saber aqui imediatamente os desafios que enfrentam no campo, e também ouvirmos mensagens que tocam a nossa alma a respeito de missões. Agora, nossa participação em missões não passará de uma obra de caridade se nós não olharmos para as multidões, não olharmos para os povos, não olharmos para missões com a mesma perspectiva de Jesus. Olharmos para as multidões como Jesus. É claro que nós não podemos ver exatamente como Jesus vê, porque Ele é Deus. Mas podemos ser sensibilizados e olharmos sob a mesma perspectiva de Jesus para missões. E quando nós olharmos para missões e para os perdidos sob a mesma perspectiva de Jesus, nós não olharemos mais para missões da mesma maneira que antes. E esse texto, nós temos aqui um exemplo de como Jesus olhou para multidões, ou olhou para as pessoas, e algo aconteceu quando ele percebeu
que muitas pessoas estavam andando desgarradas, perdidas, desorientadas. E que se nós olharmos para missões com essa mesma perspectiva, nós vamos fazer missões de uma forma diferente. Então, por que olhar para missões com esse olhar ou com essa perspectiva semelhante ao de Jesus? Porque ao olharmos para missões com o mesmo olhar de Jesus ou com a mesma perspectiva de Jesus, isso deverá produzir em nós inquietação. Inquietação. Acomodados não se unem a Deus na sua obra de evangelização do mundo que Ele confiou à igreja. Alguns olhariam para a multidão que Jesus olhou e veriam apenas um aglomerado de gente. Até achariam que o ministério de Jesus estava sendo um sucesso, porque as pessoas estavam começando a buscar Jesus. Se olharmos, ou se olhassem com a perspectiva humana, mas aquela multidão tinha um diagnóstico que somente um olhar piedoso como o de Jesus conseguiria perceber. Aquela multidão estava perdida, estava desorientada, desgarrada, como um sintoma do que há hoje no mundo. O mundo está cheio de pessoas que estão cansadas, carentes de esperança. E o desespero pode levar as pessoas a agarrar qualquer coisa, ou qualquer pessoa que prometa um sinal de vida. E para quem conhece a verdade, não deve se acomodar ao ver alguém buscando a mentira. Jesus, sendo a verdade, vendo aquelas pessoas sem direção, como ovelhas que não tinham pastor, e sendo Ele a verdade, ficou incomodado, vendo homens e mulheres sem sentido na vida, escravos do pecado, cansados de tanta mentira, de tanta religião. E para nós, pensar que pessoas estão andando errantes pela vida, deveríamos ficar inquietos, deveríamos nos incomodar com isso. O entendimento de que o ser humano caminha nas trevas, caminha na escuridão, deveria incomodar aqueles que, por Deus, foram libertos da potestade das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Aqueles que foram resgatados das trevas e transportados para a sua maravilhosa luz. Isso deveria nos incomodar, como incomodou Paulo. Atos capítulo 17, versículo 16, Paulo estava esperando Silas e Timóteo em Atenas, e o seu espírito ficou comovido quando ele percebeu que a cidade estava entregue à idolatria, e eles eram tão supersticiosos que havia lá um altar escrito ao Deus desconhecido. E Paulo não ficou acomodado, aquilo perturbou o seu espírito, de modo que ele tinha que falar a respeito de Jesus. E essa deve ser a nossa inquietação, pensar que pessoas estão caminhando para o abismo, sem saberem da verdade. E não muito longe, no nosso meio, no nosso país, ainda existem pessoas, ainda existem povos que não conhecem o Evangelho. O nosso pastor Ebenezer, tem citado muito os ciganos. Num relatório emitido pela Associação de Missões Transculturais Brasileiras, dizem que existem aproximadamente 1 milhão de ciganos, e apenas 1% foi alcançado pelo Evangelho. Os indígenas, como nós ouvimos pelo pastor Vanderlei, também é um dos povos pouco alcançados. Os ribeirinhos, os ricos, muito ricos, e os pobres, muito pobres também. Os imigrantes, e entre os imigrantes, também os refugiados. Isso deveria nos inquietar. Quem participa do ministério chamado AME sabe de pessoas que vieram de Angola, de Moçambique, da Venezuela, procurando abrigo. E uma das que nós conseguimos falar, entregou a sua vida a Jesus, uma venezuelana, pediu uma Bíblia de presente e disse que voltaria
para o seu país e para os seus para falar de Jesus. Onde ela está, eu não sei, só Deus sabe, mas tomara que ela esteja fazendo isso. E saber que ainda há pessoas que não conhecem a verdade deveria nos inquietar, como inquietou Jesus. Deveríamos nos inquietar ao saber que existem outros países que o evangelho é perseguido, que os cristãos são perseguidos. Nós provamos um pouquinho do que é uma restrição de um culto público, e nós já sentimos muito. Agora imagine, pessoas que precisam esconder as Bíblias na sua casa como se fosse um contrabando, ou que para 200, 300 pessoas apenas uma Bíblia. Nós temos Bíblia rosa, Bíblia azul, Bíblia do profeta, Bíblia do pastor. Eu ganhei até uma Bíblia do guerreiro. Eu não sei por que me deram. Mas nos países onde o cristianismo, onde os cristãos são perseguidos, existem mais cristãos do que Bíblia. Já pensou? Nós aqui apenas uma Bíblia para nós? E nós teríamos que revezar passagens entre nós de forma escondida, porque não podemos ler a palavra de Deus. Isso deveria nos inquietar. Se olharmos com a perspectiva de Jesus para missões, deveremos nos inquietar. Em segundo lugar, ao olhar para missões com o mesmo olhar de Jesus, deveremos nos despertar para a compaixão. Jesus, vendo a multidão, ele teve compaixão dela. E novamente, muitos de nós olharíamos para a multidão e diríamos, que bom número, quanta gente, o ministério de Jesus está sendo um sucesso, porque até pelo deserto as pessoas estão dispostas a andarem atrás de Jesus. Mas Jesus olhou para além dos números. Quando ele viu aquela multidão desgarrada, ele viu a condição da alma, ou dos homens e das mulheres que estavam errantes. Ele viu a alma daqueles que estavam procurando qualquer ponta, qualquer sinal de vida. Gente que atravessaria deserto para encontrar qualquer promessa de sobrevivência. Não somente vida, sobrevivência. E Jesus, os vendo, teve compaixão, ficou comovido, as suas entranhas se moveram, vendo a necessidade espiritual daquela multidão. E em nossos dias ainda existem lugares nas quais as pessoas já nem lutam mais por dignidade, elas lutam por sobrevivência. Lutam por um pedaço de pão, por um pouco de ração, para continuarem sobrevivendo. É de doer a alma, o coração, quando vemos imagens de famílias inteiras, por exemplo, na Síria, atravessando a madrugada, com seus filhos no colo, no ombro ou na mão, e com o que restou numa trouxa, na direção de um campo de refugiado, querendo sobreviver. Ou então, não precisamos ir muito longe, na Venezuela, em Roraima, alguns atravessando a fronteira em busca de emprego, de comida, de remédio. E tem gente discutindo política, falando de regime. Jesus olharia para essas pessoas com compaixão. E é com esse olhar que nós devemos olhar para as pessoas e para missões, compaixão. Eles estão com fome de vida, e a gente perdendo tempo com tantas outras coisas inúteis. Jesus não ficou indiferente ao ver aquela multidão, aquela gente sofrida. E a igreja de Jesus também, conhecida como corpo de Cristo, deve olhar com compaixão para os perdidos. Em terceiro lugar, ao olharmos para missões com a mesma perspectiva, com o mesmo olhar de Jesus, deverá produzir em nós um despertar da necessidade de intercessão, de oração. Você ora por missões? Você ora por missionários ou pelos missionários? Você ora para que Deus envie ceifeiros? Jesus disse no versículo 38, rogai ao Senhor da seara que envie ceifeiros para a sua seara. Trata-se de perceber uma necessidade profunda e urgente
que nos leva a suplicar: Senhor, por favor, envia mais ceifeiros. Senhor, nós imploramos, por favor, manda mais gente. E se você tem orado assim, é porque você é um dos que Deus quer enviar, viu? Nós vamos falar disso já já. Mas se nós olharmos com essa mesma perspectiva, com a mesma sensibilidade de Jesus para os perdidos, nós seremos levados a uma necessidade de intercessão. E nós não podemos desprezar o poder da oração, irmãos. Não despreze o poder da oração. A Bíblia nos diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E Jesus nos mandou rogar ao Pai por mais ceifeiros. Neste mês nós tivemos uma jovem que ouviu a voz do Senhor e tomou uma decisão. E o que a gente vai fazer? Vamos orar? Vamos incentivar? Vamos abraçar? Ou vamos esquecer? Os missionários pedem por oração, os povos pedem por oração. Em Colossenses capítulo 4, versículo 3, Paulo preso, ele não pediu para que para que os irmãos orassem e Deus o libertasse da prisão. Não foi esse o pedido de oração. Ele pedia aos irmãos para que orassem e Deus abrisse a porta para a palavra. Para ele o importante era que Deus cumprisse o propósito do Senhor na vida de Paulo. E o propósito na vida de Paulo era a pregação da palavra. Preso ou livre, pregar a palavra. Porque, como ele disse a Timóteo, eu posso estar preso, mas a palavra está livre. Uma mãe de um missionário que foi preso por um tempo no Irã, alguns falaram assim: deve estar sendo muito doloroso para você saber que o seu filho está preso por causa do Evangelho. E nós estamos orando para que Deus o livre da cadeia. E ela disse: eu agradeço a oração e é claro que eu quero que meu filho saia da cadeia, mas eu não oro assim e peço que você mude a sua oração, porque eu tenho orado para que Deus cumpra o propósito dele na vida do meu filho, mesmo que seja na prisão. Mas ore, porque até na prisão Deus salva pessoas, Deus usa os seus servos. Sabe que todos os anos a missão Portas Abertas divulga o ranking dos países mais perseguidos, ou perseguidores, aliás, os cristãos. Sempre os campeões são Coreia do Norte, Somália, Líbia. E nesses países tem muita gente pagando preço. E se você assistir os testemunhos que eles conseguem gravar, sabe qual é o pedido unânime? É oração, intercessão por eles. Intercessão por liberdade, intercessão para que eles tenham mais ousadia para falar de Jesus. E eles glorificam a Deus, ficam felizes porque Deus os teve por digno para sofrerem por causa do Evangelho. Quando olharmos para missões com o olhar de Jesus, com a perspectiva de Jesus, nós vamos orar mais por missões. E por último, olhar para missões com a perspectiva, com o olhar de Jesus, nos levará à ação. Nós faremos alguma coisa. Porque um pouco depois, no capítulo 10, você vai ver que Jesus depois preparou os apóstolos e os enviou. Houve uma ação. Não ficaram parados e não dá para ficarmos de braços cruzados. Logo após essa percepção de Jesus, a percepção dessa necessidade, então ele deu ordem aos seus apóstolos para irem. Temos muitas passagens de Jesus convidando pessoas para o seguirem, para serem seus discípulos. Entre eles, Simão, conhecido como Pedro, André, João, Tiago, Mateus, e outros que nós nem sabemos o nome. Ser um discípulo é um convite. É até uma opção. Teve gente que rejeitou, o jovem rico não seguiu. Agora, ir é uma ordem. Você pode escolher ser ou não discípulo de Jesus, mas se escolheu ser e tem seguido os passos de Jesus, a ordem dele é irmos. É tomarmos uma atitude, é ter uma ação. Então, ser um discípulo é ser um seguidor de Jesus. Muitos foram convidados, mas quem andou com ele, ele enviou. Ele mandou fazer alguma coisa. E aquele que chama é maior do que o chamado. E aquele que envia também é maior do que o que envia. E ele dá todas as condições, todo o poder, toda a autoridade àqueles a quem ele envia.
João capítulo 13, versículo 16, Jesus disse: o servo não é maior que o seu senhor, e nem o enviado maior do que o envia. Então, irmãos, não dá para ficarmos de braços cruzados. Quem olha com o olhar de Jesus, com a perspectiva de Jesus para as multidões, para os que perecem, faz alguma coisa. Então vamos continuar fazendo, vamos além. Sabe até quando? Até que Ele venha. Que o Senhor nos abençoe. E que o Senhor enche o nosso coração. Amém, pastor.